Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo de número 537, o tema ainda o campo de trabalho, e agora Hermínio Miranda, ele nos descreve, ele nos relata uma nova situação, pois ele começa da seguinte forma: a situação é consideravelmente mais difícil quando o doutrinador defronta-se com seu próprio obsessor. Imagine só, na reunião mediúnica de desobsessão. De repente, ali se faz presente, através do campo vibracional de algum médium, o obsessor do doutrinador. Se para com todos os espíritos que se manifesta, o doutrinador deve ter paciência, conhecimento, amor, disciplina, postura. Imagine para com o teu obsessor. Aí sim é que o doutrinador é testado. Porque ninguém melhor que o obsessor dele para conhecê-lo. Porque é preciso entender que os espíritos, eles nos conhecem melhor que nós mesmos. Os meus obsessores, eles me conhecem melhor do que a mim mesmo. Eles conhecem todos os meus pontos fracos e os meus pontos fortes também. Da mesma forma, os benfeitores espirituais. Por isso que os benfeitores espirituais constantemente estão nos orientando, nos alertando, não interferindo no nosso livre-arbítrio, mas por misericórdia divina, por algum mérito, enfim, por algo que às vezes desconhecemos, eles nos fornecem uma mãozinha. Porque se não fosse pelos benfeitores espirituais, obviamente não aguentaríamos a pressão. Então, a situação é consideravelmente mais difícil quando o doutrinador defronta-se com seu próprio obsessor. Neste caso, a tarefa assume implicações de natureza muito pessoal, para os quais o doutrinador tem que estar preparado. Imagine, mediante todos os casos que se faz presente ali naquela reunião mediúnica, se ele tem que estar preparado em todos os sentidos, imagine com relação ao seu obsessor, um ser que o conhece muito bem. Porque ali, tudo que o doutrinador disser, o obsessor entende. Opa, mas veja lá. Você está dizendo algo que você não pratica. Oh, mas como que eu não pratico? Eu te conheço. Então, enganar o obsessor nosso, eu costumo dizer amigo,
Não é brincadeira, não. Então, Hermínio continua assim. Mais adiante estudaremos um caso destes. Neste ponto, basta extrair da situação um ensinamento extremamente precioso e que nunca deve ser esquecido, o de que o arrependimento e o remorso também devem ser construtivos. Isso vale tanto para o que persegue quanto para o perseguido. Então veja bem, o remorso, não é? O arrependimento é de extrema importância, pois a doutrina dos espíritos, ela nos orienta a respeito dessa questão. É de extrema importância, mediante a situação, reconhecer que errou. Mas não basta reconhecer. É preciso expiar o erro. É preciso pedir perdão. Mas não basta também o perdão. É preciso reparar tudo aquilo que nós fizemos, tudo que nós cometemos. Agora, no mundo de provas e expiações, tal qual nós nos encontramos, isso é nosso aqui. Creio que a reparação é algo que só através da reencarnação que nós conseguimos lograr êxito. Só através da reencarnação. Porque o processo é muito complexo quando se trata de reparar. Porque é preciso entender uma situação. A pessoa comete um crime. Ele se arrepende no mundo que nós nos encontramos. Ele se arrepende, ele pede perdão. E ele pede uma oportunidade a todos para que ele possa reparar o erro. Com todo respeito, nós nos encontramos numa fase muito crítica aqui na Terra, quando julgamos demais uns aos outros. Pois vem lá a mulher, ex-meretriz. O que eu tenho a ver com isso? Aquele homem lá traiu a mulher dele há 50 anos atrás. O que nós temos com isso? Esse presidente roubou milhões. O que eu tenho com isso? Esse político. Esse ministro. Você entendeu como que é a situação aqui na Terra? O julgamento. Aqui na Terra, a humanidade que te põe você lá no topo hoje, amanhã, por causa da inveja,
E por causa do primitivismo, amanhã, essa mesma humanidade que te pôs lá está fazendo de tudo amanhã. Ela faz de tudo amanhã para te ver lá na lama. A humanidade atual parece que ignorou ou ignora que nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás esteve aqui na Terra. Pois eu estou dizendo algo que numa mesa redonda eu tive a oportunidade de presenciar num programa. Muitas pessoas não crêem que nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás esteve aqui na Terra. Muitas pessoas só não crêem que Jesus aqui esteve, né? não crê que ele aqui esteve, como também a humanidade esquece aquela passagem. Aqueles que estivessem nenhum pecado atira a primeira pedra. Parece que nós nos sentimos no direito de apedrejar, de derrotar a outra pessoa. Muitas pessoas têm o hábito de dizer assim: com relação a essa história aí, eu não me meto nessa situação não, porque a humanidade é pobre de espírito mesmo, né? Mas tem outros tipos de comportamento que não enquadra nos desígnios de Deus. Então, como reparar um erro na atual existência? Aí você pode me dizer assim: mas o importante é Deus saber das tuas intenções. O importante é Deus, de fato, o importante é Deus saber. Mas eu te faço aquela outra pergunta. Aquela pessoa que cometeu um crime, reconheceu, pediu perdão, está pedindo a oportunidade de redimissão, de reparação. Está pedindo para reparar. Me deixa reparar. Essa pessoa emocionalmente, psicologicamente, encontra-se totalmente desestruturada. Tudo que você disser, ela vai para o fundo do fosso. Porque ela, emocionalmente, ela já se encontra no fundo do fosso. Ela está só pedindo uma oportunidade para sair do fundo do fosso, para provar para ela mesma e automaticamente para a sociedade. Porque hoje, por incrível que pareça, parece que nós estamos tendo que provar, nem é para nossa própria consciência, e sim para a sociedade, para as pessoas, que somos capazes. Por isso, aqui no esmiuçamento, eu não creio que a pessoa que cometeu um delito aqui na Terra consiga, nesta existência, reparar o erro. Até porque a questão não é só a sociedade. Eu vou fazer aqui, contar uma historinha só para incrementar. Por exemplo, eu cometo um crime contra uma pessoa. Você consegue entender que essa pessoa, eu vou usar esses termos para você entender. Eu mato uma pessoa. Eu destruo emocionalmente, psicologicamente, aquela família daquela pessoa a qual eu destruí.
Você consegue entender? E os parentes daquela família? Primos, tios. Quantas pessoas nós temos na nossa árvore genealógica? Mais de 100 pessoas. Mais de 100 pessoas com negativismo para cima de mim. Então, a oportunidade que nós temos aqui na Terra de reparar é através da reencarnação. Porque através da reencarnação eu recebo em meus braços aquele que prejudiquei. Eu recebo em meus braços aquele que me traiu. Na condição de filho, e eu ainda o beijo, eu ainda o abraço, e se for preciso, ainda dou a minha vida por ele. Olha para você ver como são as coisas. E ele também pode me receber como filho dele. Eu que o matei na existência anterior. Existem as repulsas? Existe, mas existe também aquele sentimento de amor. Pode ser que você sinta repulsa por alguém. Mas eu te faço aquela pergunta. Você sente repulsa por alguém? Pensa. Sinto, Luiz. Mentalmente. Não se traia, não. Agora eu te faço a outra pergunta. Essa pessoa a qual você sente uma certa repulsa por ela, você gostaria de vê-la morta num acidente na sua frente? É lógico que não, né, meu bem? Por que não? Isso chama-se amor. Esse ódio, essa repulsa é nada mais, nada menos do que um amor não correspondido. É algo engasgado que nós trazemos de outras existências. Nós não fomos correspondidos conforme gostaríamos. Então vejamos aqui. Hermínio Miranda vai tratar aqui um caso. Tentemos explicar esse delicadíssimo mecanismo. Imaginemos um espírito desencarnado, envolvido num tenebroso processo de desobsessão. Ou melhor, num processo de obsessão. Ele persegue e vinga-se de alguém implacavelmente. Ele persegue e vinga, de alguém implacavelmente. Século após século. Num ódio que parece não ter fim e que nunca chega à saciedade. Pois é da natureza do ódio jamais satisfazer-se em si mesmo. Você observa que as pessoas que odeiam, nada a satisfaz. É certo que ele ignora, consciente ou não, a causa anterior. Ele ignora a causa anterior, que determinou o efeito da sua dor. Ele ignora a causa que determinou a sua dor, Digamos que ele tenha sido assassinado por alguém, enquanto exercia elevada posição de mando. Isso é um perigo. E acontece muito aqui na Terra. Como um rei, por exemplo. Oh, meu Deus. Ou déspota medieval. Toda a sua cólera,
no mundo das trevas, se concentra naquele que provocou a sua desencarnação. Olha só para você ver como são as coisas. Ele não quer saber que anteriormente, naquela vida ou em outra, remota ou não, ele mesmo praticou falta semelhante e agora recebe a visita inevitável da lei. Ele não quer saber. Ele não quer saber. Se os mentores, vamos usar assim, se os mentores se aproximam-se dele e falam assim, ó, meu amigo, veja bem, ninguém retorna ao corpo físico com essa premeditação. Porque não existe a premeditação. Por exemplo, você me matou e eu te mato. Mas vem cá, meu amigo. Ó, você está vingando. Isso é lei de causa e efeito. Raciocine. Já aconteceu com você da mesma forma em existências anteriores. Você já praticou praticamente o que fizeram com você. Você praticou com outras pessoas. Eu não quero saber. O que me importa agora, nesse exato momento, é a vingança. Mas você está vingando a pessoa errada. Não me importa. Então, olha só. Ele só sabe que aquele miserável o matou. E, portanto, merece todos os castigos e punições. Além do mais, ele sabe também que ao errarmos, expomos-nos a nosso turno a cobrança, o que na sua maneira de pensar dá-lhe o direito de punir e de vingar-se. Ele pensa dessa maneira. Mas na realidade não é isso. É a fraqueza, é a pobreza de conhecimento de espírito. Suponhamos, você entende que Hermínio, ele iniciou essa história. Imaginemos um espírito desencarnado. Imaginemos. Seria como se fosse uma história. Era uma vez. Agora aqui ele dá sequência. Suponhamos. Então não tem nada concreto. Ainda que ao cabo de uma feliz doutrinação, aquele severo perseguidor resolva, afinal, encerrar o processo da vingança. Está cansado. Chegou à conclusão de que não vale a pena continuar. Porque um dos grandes infelizes é ele próprio. Ou mais grave ainda, descobriu que no passado ele próprio cometeu faltas muito mais terríveis do que aquela que pretendeu cobrar. Em nome de um Deus em que ele mesmo não acreditava. Pode ele, em tais circunstâncias, descer a abismo de autocomiseração e dor. Temos tido oportunidade de presenciar arrependimentos dramáticos, desesperados. É o momento de ajudá-lo a construir algo com os salvados de sua tragédia, mostrando-lhe que o remorso deve ser construtivo, senão ele, que estava parado na estrada da evolução, vai continuar paralisado pelo remorso. De outro lado, vejamos o perseguido. De outro lado, vejamos o perseguido ou obsidiado. Nem sempre ele sabe por que sofre os rigores da vingança.
O erro vem de muito longe e deve ser muito grave para que ele sofra daquela maneira. Mas ele desconhece as causas da sua dor e nem sequer tem oportunidade de enfrentar num diálogo o seu obsessor. É o que mais acontece aqui na Terra. Como espírito, ele não o ignora, apenas o vê. Do esquecimento o protege, como a todos nós, de lembranças extremamente dolorosas que não temos condições de suportar com a nossa consciência de vigília. Se ele tem oportunidade, porém, de conhecer a razão de sua obsessão e entrega-se ao remorso desenfreado, dificulta a libertação do seu próprio espírito e de seu verdugo. Por outro lado, ele não pode ignorar o arrependimento, pois é exatamente este sentimento que lhe dá os primeiros recursos para livrar-se da dor. Sem arrependimento, colocamos-nos em posições nas quais não podemos sequer ser ajudados. A situação é, pois, muito complexa e delicada, porque o mesmo sentimento de remorso que o levou a merecer ajuda pode retê-lo à mercê do seu perseguidor, se não for canalizado para fins construtivos. O remorso é, pois, uma flor belíssima de muitos e pontiagudos espinhos. É preciso estudá-lo, tratá-lo com serenidade, equilíbrio e humildade. Sim, estamos arrependidos do erro cometido contra o irmão, mas não podemos permitir que o nosso arrependimento alimente indefinidamente o seu rancor. É nisso, aliás, que ele se esforça, manter a sua vítima sempre lembrada do erro, porque o arrependimento serve duplamente, tanto para fazê-la sofrer, como para estimular a cobrança que se eterniza. Paga a tua dívida, paga a tua dívida, gritou certo companheiro desarvorado. Mas pagar como? Quem entenderia ele por pagar a dívida? Certamente que com a dor que resgata e com o arrependimento que nos retém presos a ela. É uma situação extremamente crítica e delicada. Ainda voltaremos a este tema, que contém outras explicações e conotações de grande interesse para o trabalho de doutrinação. Vamos para o próximo vídeo. Nós vamos dar sequência nesse assunto, onde nós vamos ter um novo tema, que é o poder.